Boa noite. Tudo certinho aí? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Deixa eu ver. Joia. E o vídeo também, né? Tá bom. Obrigada, pessoal. Esperar dar 8h35, 5 minutinhos para ninguém perder nada. Muito obrigada, viu, pessoal, a quem está aqui. Eu estou muito feliz de poder ter esse segundo momento, já que superou as nossas expectativas, então mais de 100 pessoas quiseram entrar. Conseguimos que as 100 assistissem na segunda-feira e hoje a gente vai poder ter mais outra galera querendo assistir. Eu fico muito honrada e feliz com quem está aqui hoje. Eu sei que é bem difícil a gente tirar um tempinho para estudo no meio da semana, mas tudo é válido quando a vontade é de aprender. Então, eu vou compartilhar minha tela. Volta. Então, para quem não me conhece, vou primeiro me apresentar. Meu nome é Cecília Braz, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra. Me formei na Universidade Federal da Paraíba, eu sou carioca de nascimento, mas fui criada em João Pessoa, na Paraíba, fiz faculdade lá, e fui fazer residência de ginecologia e obstetrícia em Belo Horizonte. Em seguida, eu fiz 1 ano de ginecologia endócrina na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, na capital paulista. E eis-me aqui, né? Eu terminei o R4 em 2020, então tem 3 aninhos que eu terminei, eu tô engajada desde então só em climatério. Foi algo que despertou em mim. Eu queria, dentro da gineco-endócrino, focar em um ponto que, na verdade, foi algo mesmo de afinidade. Eu percebia já dentro lá da residência, quando tinha as aulas de climatério, assim, o enfoque era muito pouco, eu não tinha nenhum preceptor que me despertasse aquilo, porque eu não conseguia ver alguém que fosse muito bom naquilo. E aí eu tinha, assim, os casos que a gente começa geralmente no meio da residência, atender em clínica popular, e aí eu via muita paciente no climatério, eu sentia aquela ânsia, aquela angústia de poder prescrever terapia hormonal, quando eu via que tinha alguma contraindicação bem clássica, tipo assim, a mulher teve um AVC, ou teve um infarto, teve trombose, tudo assim, aquilo até me tranquilizava de certa forma, né, eu me sentia assim, que eu não teria como eu não estaria privando ela dos benefícios da terapia hormonal, porque ela não teria a indicação, na verdade, ela continha uma contraindicação. E isso sempre foi algo que me angustiou bastante. Poxa, como que eu, como médica, vou me tranquilizar diante de uma contraindicação, em vez de me sentir feliz quando eu posso prescrever? E hoje eu tenho um sentimento justamente o contrário. Quando eu pego uma paciente com contraindicação, poxa, fico na maior dó, porque a minha vontade é, sim, de prescrever terapia hormonal na maior gama de mulheres possíveis. Eu tento angariar, assim, o máximo de pessoas, para que elas sintam realmente o benefício da terapia hormonal. E, claro, a gente tem outras opções terapêuticas para as mulheres que têm contraindicação, existem outras formas, né? Elas não precisam ficar morrendo de calor e dos demais sintomas, então já é um trabalho mais minucioso, é queixa por queixa, a gente atua aqui e ali. Nem todas as contraindicações da terapia sistêmica são as mesmas do uso da terapia local, então a gente consegue ter um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de cautela em usar o estrogênio tópico e abranger mais mulheres que têm contraindicação à terapia sistêmica. Então, hoje eu sinto essa alegria de encontrar mulheres que realmente possam usar a terapia hormonal da menopausa, e é justamente o sentimento contrário, né? Eu troquei aquele alívio em ver uma contraindicação, e hoje eu sinto, na verdade, felicidade quando eu encontro uma paciente perfeita aí para o uso seguro e embasado, né, de forma científica. Então, é focando nas formulações que a gente tem na indústria farmacêutica, que não são poucas. Infelizmente, a gente não tem disponibilidade
de nenhuma medicação do SUS, é uma grande falta que nós ainda temos na nossa rede pública, mas existem maneiras que a gente tenta aí para contornar e fazer e usar algumas opções mais em conta para que a paciente da rede pública também possa fazer a terapia hormonal. Eu também sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tenho um ambulatório de climatério na maternidade escola da UFRN, e lá eu atendo mulheres pacientes climatéricas, né, da rede pública, e para minha felicidade, muitas dessas pacientes são esterectomizadas, né, os índices de esterectomia aqui em Natal são altos, né, são mais altos do que eu via na minha residência em Belo Horizonte, então eu tenho mulheres que podem usar unicamente a terapia com estrogênio isolado, e isso me deixa mais tranquila, porque é uma terapia mais segura e me permite me dar mais margem para que elas utilizem uma terapia transdérmica com um custo bom, porque vai usar o gel sozinho de estrogênio, né? Às vezes o que encarece a terapia hormonal é a progesterona, né? Principalmente quando a gente quer usar a que é mais indicada, que é a progesterona natural micronizada. Isso aí acaba encarecendo a nossa terapia. Então, eu não quero mais me alongar muito com vocês. Eu quero dizer que eu me compadeço com as dificuldades de climatério, porque eu já dificuldade de atender pacientes do climatério, porque eu já estive há 4 anos eu estive nessa posição, e cada vez mais, quando eu tenho focado mais em menopausa, eu sinto que eu posso contribuir com outros colegas. Meu objetivo é de atingir as pacientes, as mulheres, mas eu posso escalonar isso de forma muito mais eficaz se eu atingir os colegas médicos, né? Porque um colega que consegue prescrever uma terapia hormonal vai atingir muito mais mulheres do que eu sozinha atendendo uma demanda que é humanamente impossível que eu vá atender. Então, para mim, poder propagar essa informação é uma ótima forma, uma forma muito eficaz de eu atingir o objetivo de chegar até as pacientes. Então, eu trouxe 3 casinhos bem diretos, mas eu consegui agrupar várias queixas comuns e dificuldades do consultório, tá? Queria pedir a vocês que ficassem até o final, quem puder, se puder tirar uma foto e depois divulgar com o nome de Climatério na Prática. No final, eu vou mostrar para vocês a ideia do que eu pretendo propor, né? Eu tenho um curso de Climatério na Prática, essa seria a primeira turma, mas vai ter um evento de 3 dias, e aí que ele é gratuito, e eu tenho certeza que quem não comprar o curso, nem precisa comprar o curso, mas participa dessa imersão, que vai ter a mesma pegada dessa discussão. Aqui é só um pontapé, que vocês vão pegar várias coisinhas práticas. Então, os principais pontos de discussão que a gente vai ver nesses casos clínicos. Primeiro, como saber quem realmente tem a indicação de usar a terapia de reposição hormonal. Não são todas as mulheres que têm indicação. Acredito que em relação às indicações, a maioria dos colegas sabem sim, mas é sempre bom revisar. Como identificar as reais contraindicações? Eu percebo que isso aqui é realmente um ponto de dúvida, né? Porque muita coisa a gente acaba confundindo em relação à contracepção, e não são as mesmas contraindicações, e algumas situações que, na verdade, nos apresentam como um ponto de cuidado maior, ou de escolher uma determinada via, ou uma determinada dose, acaba se configurando para alguns colegas como contraindicações, mas não. Então, como meu objetivo é de atingir o máximo de mulheres para que elas usem a terapia hormonal, saber realmente o que é contraindicação ou não me interessa aqui, porque eu vou deixar de privar muitas mulheres que, em uma vista rápida do assunto, você acaba contraindicando e não deveria contraindicar a terapia. Quais são as dificuldades mais comuns no dia a dia do consultório? E aí, de cada casinho, eu pontuei o que geraria mais dificuldade. E, por fim, o que considerar na prescrição de uma terapia hormonal mais adequada. Então, vão ser 3 casinhos, começando pelo primeiro. Eu quis aqui homenagear a minha mãe, minha X, coloquei um nome, começando aqui com caso clínico 1, de Maria, de 50 anos. Ela se queixa de uma redução da libido, de lapsos de memória e de uma dificuldade de concentração no trabalho. Refere que a última menstruação foi há 5 meses.
é uma paciente hipertensa de longa data e faz uso de losartana. Apareceu aqui porque a minha internet está instável. Vocês estão acompanhando, né? Só dá um ok aí. Sim, tá ok. Ah, tá, joia. Eu fiquei com medo de ter travado. É uma paciente de 50 anos com queixa de redução da libido, lapsos de memória e dificuldade de concentração. Teve a última menstruação há 5 meses. Ela é hipertensa de longa data, faz uso de losartano, então só de uma droga, 50 mg dia, sem outras comorbidades. É tabagista, usa 10 cigarros por dia. Ao exame físico, nada demais, uma pressão normal, 13/8, uma paciente com sobrepeso, exame de mamas e pélvico sem alterações, e ela traz também exames laboratoriais realizados há 1 mês. Então, laboratório todo normal, colesterol total, normal, triglicérides, uma mamografia, um BIRADS-1, e ela traz uma densitometria óssea com osteopenia. Eu coloquei em negrito, era o que eu queria pontuar, né? A idade da paciente, de 50 anos, as queixas dela, libido, memória, dificuldade de concentração. A última menstruação foi há 5 meses, então ainda não configurou uma menopausa, mas pela idade e as queixas a gente pode, com toda a razão, pressupor que é menopausa, sim, que é a transição menopausal, e de comorbidade de hipertensão e um hábito de tabagismo. De alteração de exame complementar, só a osteopenia. Então, quais seriam as principais dificuldades num casinho como esse? Primeiro, reconhecer as indicações formais de terapia hormonal. A gente tem 4 indicações básicas, mas a gente não pode esquecer das outras queixas do climatério, né? Então, a questão da redução da libido, a labilidade emocional, essas alterações de humor, uma maior irritabilidade, a questão dos esquecimentos, a dificuldade de concentração, que fazem parte de uma condição que a gente chama de névoa cerebral. Foi até motivo do ano, do Dia Mundial de Menopausa, que foi comemorado no final do ano passado, entre outubro e novembro, se eu não me engano, foi o grande tema, foi essa queixa de névoa cerebral. A névoa cerebral, ela se comporta justamente com essa dificuldade de concentração e esse esquecimento nas atividades diárias. Então, é aquela paciente que se esquece do nome de objetos comuns, se esquece do nome de pessoas próximas, ela interrompe atividades na metade, porque ela não se lembra o que ia fazer, ou tá com óculos na cabeça, está procurando aquele óculos, vai até a cozinha e esquece o que ia fazer no meio do caminho. Então, tudo isso compõe essa névoa. E é comum que as pacientes se preocupem, ou parentes se preocupem de essas pacientes estarem desenvolvendo demência, mas as síndromes demenciais, elas são incomuns nessa fase de transição menopausal. Na verdade, é um quadro transitório que costuma melhorar entre 1 e 2 anos após a menopausa, e as demências, elas se instalam num ponto de vida mais tardio, tá? E o fato de ter essa névoa cerebral, sintoma dessa natureza, não aumenta o risco dessa paciente ter demência no futuro. Então, não há essa relação. Outro gargalo, outro ponto de dificuldade em casos como esse é identificar as contraindicações formais, além das indicações, as contraindicações também. Será que tabagismo, hipertensão, enxaqueca, miomatose configuram contraindicações ao uso da terapia hormonal? A gente vai ver que não, né? São, na verdade, configuram situações especiais em que a gente deve pontuar, escolher uma determinada via de administração ou modificar a dose ou determinada formulação ou um esquema, em vez de ser contínuo, cíclico. E aí eu vou pincelar com vocês isso. Dominar também os exames complementares indicados para a faixa etária dessa mulher. Além dos exames complementares, eu queria atentar aqui também para cálculo de riscos, né? Então, a gente tem 2 riscos fundamentais que, preferencialmente, deveriam ser calculados a cada consulta anual dessa paciente climatérica, e seriam os riscos cardiovascular, que a gente consegue gratuitamente utilizando o site da American Heart Association, né, que é a Associação Americana de Cardiologia. A gente consegue calcular o risco cardiovascular, e através do site da Abraço, que é a Associação Brasileira de Osteometabolismo, a gente também consegue calcular
o risco de fratura osteoporótica dessa mulher para os próximos 10 anos. Então, é interessante que a gente faça essa estratificação de risco dessa mulher, porque isso vai, no caso do Frax, vai condizer para a gente também uma indicação para terapia hormonal. Por exemplo, nas pacientes que têm osteopenia ou osteoporose, a gente pode fazer uso do Frax, a gente pode fazer uso da terapia hormonal utilizando essa indicação de prevenção de osteoporose. Então, pensando nesse caso aqui, eu queria pontuar com vocês uma maneira que é super prática e didática de selecionar as candidatas à terapia hormonal do climatério. A gente pode fazer isso numa sequência de 5 passos. Então, esse aqui foi um esquema bem didático, eu aprendi na residência lá na Unifesp, e assim, sempre que eu tenho um ambulatório com residente, eu procuro transmitir esse mesmo raciocínio, porque isso foi fundamental para que eu ficasse mais tranquila na consulta e selecionasse com clareza quem eram as candidatas. Então, aquilo não me gerava angústia. Tem que seguir esse raciocínio. E a mulher pode vir com enxaqueca, com miomatose, isso não vai interferir, assim, no meu raciocínio. Então, vamos seguir a sequência lógica aqui. Quando eu vou selecionar se aquela candidata deve utilizar ou não a terapia hormonal, o primeiro ponto que eu tenho que pensar é, ela tem uma indicação formal à terapia hormonal? Quais são essas indicações? Sintomas vasomotores, os clássicos fogachos, são aquelas ondas de calor ascendentes, em geral começam no pescoço, né, ou no colo, e ascendem para a face, são acompanhadas de rubor facial, de aumento da temperatura corporal e de uma sudorese profusa, e algumas vezes elas são sucedidas por ondas de calafrios, então essa paciente sente uma onda de calor e depois um calafrio, tá? Isso é muito comum. A frequência é variável, pode durar de segundos a até minutos, e mais frequentemente existe essa particularidade de acontecer à noite, de serem mais frequentes à noite. Mas tem paciente que refere que é indiferente, acontece de dia, à noite, o tempo todo. Muitas vezes cursam com despertares noturnos. Alguns gatilhos podem fazer com que essa mulher desperte fogacho. Então, estar em um ambiente quente ou comer algum alimento apimentado, isso pode despertar uma onda de calor dessa paciente. Mas o diferencial, na verdade, é que essa onda de calor pode ocorrer absolutamente sem nenhum fator desencadeante, né? Então, pode ocorrer das duas formas. Se ocorrer por algum gatilho, não precisa pensar que não é fogacho, tá? Isso foi um ponto de discussão já no ambulatório, na época que eu estava na residência, que uma paciente falou assim, eu só sinto quando eu estou em ambiente quente. E aí a colega, acho que ela era pós-graduanda, ela falou, então não deve ser fogacho, né? Porque o fogacho ocorre em qualquer situação. Sim, o fogacho pode ocorrer em qualquer situação, mas a pessoa pode ter um gatilho para o fogacho. Então, você não desmerece se ocorre em um ambiente quente, né? Até o aumento da temperatura do ambiente favorece a essa desregulação do nosso termostato endógeno, que fica lá no nosso hipotálamo. E isso pode levar a uma onda de calor, né? Pode ativar os nossos mecanismos de regulação da temperatura e fazer com que a gente tenha esse rubor facial e essa sudorese. Não significa que não é fogacho de climatério, só porque ocorre num ambiente quente. Outro ponto aqui de indicação é a insuficiência ovariana prematura ou primária, que é uma condição diagnosticada naquelas mulheres que têm uma falência ovariana precoce, abaixo dos 40 anos de idade. Isso é uma indicação formalíssima, perfeitamente bem indicada de terapia hormonal. Então, a gente tem que considerar fazer uso, só mesmo não usar nessas pacientes, caso elas tenham alguma contraindicação importante. Do contrário, a gente tem que utilizar. A terceira condição são os sintomas de atrofia vulvogenital, que hoje a gente se refere a eles como uma síndrome geniturinária, né? São sintomas que acometem o trato genital inferior, com disúria, infecções urinárias recorrentes, ressecamento vaginal, dispareunia. Tudo isso compõe a síndrome geniturinária. E a quarta indicação que a gente tem é justamente de prevenção de osteoporose, prevenção e tratamento de osteoporose e osteopenia. Então, calculando o Frax, se a gente identifica que é uma paciente de alto risco para fratura,
Hoje, a gente já consegue utilizar isso como critério diagnóstico de osteoporose, não necessariamente a gente necessita da densitometria. Para diagnóstico, a gente vai acabar solicitando a densitometria, porque se a gente iniciar o tratamento com a terapia hormonal, perfeitamente bem indicado, a gente vai precisar de uma densidade mineral óssea de base, né, de parâmetro. Mas com o FRAX, né, com esse cálculo de score de risco de fratura, a gente pode sim diagnosticar a osteoporose e fazer o início, indicar a terapia hormonal por isso. Então, fechamos as indicações formais. Não podemos esquecer essas outras queixas climatéricas que às vezes se sobrepõem aos fogachos, por exemplo. E eu, particularmente, eu vou fornecer aqui uma informação, uma opinião pessoal. Eu acredito que a gente pode ser flexível nas indicações, desde que a gente respeite adequadamente as contraindicações. Então, eu penso que esses pacientes que têm lapsos de memória, que têm queixas de dificuldade de concentração e libido, podem ser beneficiadas desde que eu me sinta seguro em todos esses outros passos que eu vou conversar com vocês aqui, tá? Então, acho que a gente consegue ter um pouquinho de flexibilização das indicações, mas isso não tem em manual nenhum, vocês não vão encontrar. A Sobrac coloca indicações em um capítulo e coloca benefícios da terapia hormonal. E aí ela vem com diversos benefícios, como, por exemplo, prevenção de diabetes, redução do risco de demência, melhora da pele, que a gente encontra, melhora da composição corporal. Essas situações eu já não acho que a gente não pode prescrever para prevenir diabetes, né? Mas se é uma paciente que está com queixas mesmo, com essa dificuldade de concentração, com essa labilidade, eu penso que a gente, respeitando os demais passos, pode sim prescrever. Em relação às contraindicações, tem, assim, cerca de 10 contraindicações, se a gente destrinchar uma a uma, mas eu gosto de agrupar em 3 categorias que facilita a memorização. Então, a primeira categoria de contraindicação é aqueles eventos tromboembólicos prévios pessoais. Então, prévio e pessoal. Então, a paciente que teve um infarto, um AVC, e aqui entra a trombose venosa profunda, que é uma contraindicação ao uso de terapia hormonal oral, mas não se configura como contraindicação à terapia transdérmica. Então, diversos ensaios clínicos estudaram mulheres que já tiveram trombose e fizeram uso de terapia transdérmica, e a terapia não mostrou aumento do risco de um novo evento de TVP, tá? Então, a gente tem segurança de usar terapia transdérmica para essas mulheres, não para as que tiveram AVC e infarto. A outra categoria são daqueles cânceres hormônio-dependentes ou das lesões precursoras desses cânceres. Então, um câncer de mama, um câncer de endométrio ou lesões precursoras deles, ou um sangramento vaginal ainda de causa indeterminada, configura uma contraindicação, pelo menos momentânea, até que a gente esclareça esse sangramento. Existe também uma corrente que fala, no caso de um câncer de endométrio, de estágio inicial, precoce, caso o paciente já tenha feito esterectomia, há a possibilidade de fazer um julgamento clínico individualizado e se propor que essa paciente use uma terapia hormonal combinada, ainda que ela seja esterectomizada, utilizar uma terapia combinada para prevenir, né, possivelmente alguma lesão residual de recorrer a um quadro cancerígeno, né, um quadro oncológico. Então, isso aí deve ser pontuado com o oncologista e tudo, mas a gente já tem um certo grau de evidência que nos respalda em relação a isso, se a gente fizer uma avaliação bem individualizada e se a gente vê que é uma paciente muito sintomática, né, com muitos prejuízos, e talvez que não não tenha tido resposta com terapias não hormonais. O outro grupo, outra categoria de contraindicação, ela agrupa algumas doenças comuns do dia a dia, mas que estão descompensadas. Então, duas principais, a hipertensão e o diabetes descompensados, estão aqui, né? Então, a gente compensa essas doenças para poder prescrever a terapia hormonal. Outra condição é uma hepatopatia descompensada e uma doença mais rara, que é uma doença hematológica, porfiria, também configura uma contraindicação à terapia hormonal. Seguindo aqui, então, para o nosso terceiro passo, a gente encontra a janela de oportunidade. A janela de oportunidade é um ponto
chave, ouro aí, para a gente identificar aquela mulher que tem o maior benefício do ponto de vista principalmente cardiovascular para utilizar a terapia hormonal. E ela abrange as mulheres com menos de 60 anos de idade e com menos de 10 anos da última menstruação. Então, mulheres com 55, 56, ou seja, abaixo dos 60 e que tiveram a sua menopausa antes, né, de 10 anos, tem condição, tem autorização para uso da terapia hormonal, principalmente aqui pensando em risco cardiovascular, tá? Esse foi um conceito extraído depois de ter se analisado o WHI, depois de verem que a maioria das pacientes, né, foi um estudo que utilizou milhares de pacientes, e eles viram que a escolha de uma população com uma idade mais avançada, né, mais de 60% das pacientes tinham mais de 60 anos, quase a metade aí beirava os seus 70 anos, então era uma população com risco cardiovascular já mais aumentado. E eles notaram que isso aumentava os riscos de desfecho cardiovascular negativo e do índice de câncer de mama nessa população, obviamente, né? A própria idade já aumentaria o risco de câncer de mama. Seguindo, então, para o nosso quarto passo, a gente vai se atentar para os exames complementares. Basicamente, para início da terapia hormonal, a gente precisa se atentar para uma glicemia de jejum, para identificar talvez um diabetes ainda não diagnosticado, e um perfil lipídico. A gente precisa ter um perfil lipídico, tanto porque ele pode configurar uma contraindicação no caso de um triglicérides acima de 400, quanto porque, dependendo de ser o colesterol ou o triglicéride alterado, a gente vai ter uma via de administração preferencial para o uso da terapia. Então, quando a gente encontra só um triglicéride aumentado, a gente tem uma preferência por uso da via transdérmica, que ela não vai interferir em aumento, né, dos triglicérides. Ao contrário da via oral, que ela melhora um pouquinho, aumenta o HDL, mas em contrapartida ela pode elevar os triglicéridos. Então, colesterol a gente prefere usar a via oral, colesterol alterado, e triglicérides alterados a gente usa a via transdérmica. E, por fim, o quinto passo dessa escala de seleção aqui das pacientes é o desejo da paciente, né? A gente não adianta ter seguido, ter feito todo esse trabalho se a paciente não tiver o desejo de fazer uso da terapia hormonal. Obviamente, esse desejo vai ter que ser, assim, a gente só pode concluir pelo desejo ou não dela desde após esclarecer a mesma dos riscos e dos benefícios da terapia hormonal. Então, a gente fala que ela tem indicação por isso e por isso, ela vai ter benefício em cognição, vai ter benefício em prevenção de diabetes, benefício em composição corporal. Quando você falar os benefícios, dificilmente ela não vai querer, mas aí você tem que pontuar os riscos também. Os dois maiores riscos são de câncer de mama, né, de cânceres, principalmente câncer de mama, porque o câncer de endométrio, se a gente utiliza a progesterona de forma adequada, de forma contínua, geralmente, da forma contínua, a gente vê que não há aumento algum do risco de câncer de endométrio. Ela se mostra mais segura do que a forma cíclica, que quando a gente utiliza a progesterona só metade do mês. E a gente tem que pontuar, além desse risco de câncer, principalmente o de mama, é o risco do câncer de trombose. O risco de trombose, a gente tem que mostrar para ela que há um aumento do risco trombótico, que com a via transdérmica, esse aumento é bem tolerável. Inclusive, as pacientes que tiveram como único evento TVP, né, trombose nas pernas, não TEP, não AVC, não infarto, elas têm possibilidade de usar, porque essa população especificamente já foi estudada em ensaios clínicos maiores. Em relação ao câncer de mama, muitas vezes eu falo para elas a respeito de que o diagnóstico de câncer de mama, ele é muito provavelmente aumentado nessas mulheres que usam a terapia hormonal, porque eu uso dois argumentos para convencer elas, para tentar mostrar a elas que podem ficar tranquilas em relação ao câncer de mama. O primeiro deles é muito desse diagnóstico do câncer de mama ocorre porque são mulheres que se cuidam mais, que estão fazendo mamografia anualmente. Então, muitas das vezes vão detectar mais
o câncer de mama do que... E, na verdade, essa detecção ocorre de forma precoce. A gente tem uma detecção maior, mas mais precoce, o que favorece um tratamento com cura. Justamente porque elas se acompanham com o médico e fazem exames anuais. E o outro argumento que eu gosto de falar também é que muitos estudos veem que, por exemplo, a obesidade é um fator de risco que aumenta mais o risco do câncer de mama do que o próprio uso da terapia hormonal. E que às vezes a gente fica preocupado com fatores de risco que vão trazer benefício para a gente, como é o caso da terapia hormonal, e não pontua outros que são modificáveis, que dependem do nosso estilo de vida, da nossa dedicação, disciplina e tal, e a gente não está preocupada, como, por exemplo, é o cigarro, como é a obesidade. A obesidade, de fato, aumenta mais o risco do que o próprio uso da terapia hormonal. Então, quando eu falo isso, eu falo assim, olha, sua vizinha, não sei se ela é obesa, mas assim, se ela estiver acima do peso, ela tá falando para você, pô, você tá usando hormônio, hein? Perigo de ter câncer, mas assim, ela não pontua em relação ao peso. Ela, com o peso aumentado, com sobrepeso, obesidade, ela tem um risco maior de ter do que a própria paciente que está fazendo uso da terapia hormonal. Então, tá revendo o caso 1 aqui, pontuando essa escalinha que eu falei de 5 passos, que eu vou seguir nos próximos 2 casos, até para a memorização de vocês, eu acho que fica mais interessante. Utilizar a indicação, basicamente, nesse caso, a paciente não tinha fogacho, né, não tinha queixa geniturinária, ela não tinha menos de 40 anos, então não era uma insuficiência ovariana primária, mas ela tinha uma densitometria óssea que nos mostrava uma osteopenia. Então, sim, essa mulher tem indicação de fazer uso com o motivo de prevenção de evolução para a osteoporose. Se há alguma contraindicação, não. Existem algumas situações especiais, como, por exemplo, a hipertensão e o tabagismo, que falam para a gente a favor de utilizar uma via transdérmica, uma via não oral, mas eles não pontuam, principalmente porque essa hipertensão está sob controle. E, em um segundo momento, a gente tem que, sim, estimular essa mulher a cessar o tabagismo, porque realmente não há benefício nenhum para a qualidade de vida dela, para a sobrevida dela e tudo nesse climatério. E, do contrário, né? O tabagismo é uma das condições que aumenta o número e a frequência de fogachos. Então, a gente tem que falar fortemente contra para essas pacientes sobre tabagismo. Em relação à janela de oportunidade, é uma mulher com 50 anos e que a última menstruação ocorreu há 5 meses, então tem menos de 1 ano da menopausa. Como ela está em um momento de transição menopausal precoce, nesses casos a gente tem uma predileção por usar os esquemas cíclicos, que são esquemas em que há o uso de estrogênio todos os dias e o uso de progesterona de maneira cíclica. Então, essa mulher acaba tendo sangramentos na pausa da progesterona, e a gente quer mesmo que isso aconteça de uma forma programada, para prevenir com que ela tenha sangramento uterino anormal ou sangramentos desprogramados. E o quarto ponto, seguindo a escadinha, de exames complementares, os exames dessa paciente estão atualizados, colesterol total, glicemia de jejum atualizados e normais, e o ponto é em relação ao FRAX, né? Calcular o FRAX para definir sobre solicitação de densitometria óssea. Então, o FRAX, ele é um score de risco de fratura para os próximos 10 anos. Ele usa 11 fatores de risco. E o 11º ponto, ele utiliza a densidade mineral óssea do colo do fêmur. Caso a paciente não tenha densitometria, você pode preencher e calcular o risco dela sem utilizar o resultado de densitometria óssea. Fazendo isso, ele vai falar a você, ele vai dar como informação se você deve ou não solicitar a densitometria. Então, se ele pontuar que é uma paciente de baixo risco, você não precisa solicitar a densitometria. Se ele pontuar que é uma paciente de médio risco, você deve solicitar a densitometria. E de alto risco, você deve iniciar o tratamento, porque é uma paciente já considerada como diagnóstico de osteoporose. E você vai solicitar também a densitometria, porque você quer ter um parâmetro para tratamento, para acompanhamento desse tratamento. Então, essa paciente já veio para a gente com a densitometria, mas caso ela não tivesse vindo, seria de bom tom você calcular o FRAX e ver se ela tem indicação de fazer a densitometria ou não, tá? Porque se a gente utilizar
como único critério na nossa rotina de solicitar a densitometria óssea só a idade, ela deve ser solicitada apenas a partir dos 65 anos. Uma mulher, se só faz densitometria com 65 anos, ela já perdeu a janela de oportunidade dela de utilizar a terapia hormonal como um tratamento de primeira linha para osteopenia e osteoporose. Na verdade, a terapia hormonal foi o único tratamento validado para utilização na osteopenia. Os demais, como bisfosfonatos, é para utilização em pacientes com diagnóstico de osteoporose. Então, se eu deixo para solicitar essa densitometria com 65 anos, eu perdi o uso da terapia hormonal. É por isso que eu quero estimular o uso do Frax, para que a gente solicite como critério densitometria em pacientes mais jovens, que tenham ainda a possibilidade de fazer o uso da terapia hormonal. Seguindo para... mexi foi tudo. Seguindo para o nosso segundo caso, a gente vai falar agora em Ana, de 52 anos, relata em calores em face e nuca todos os dias, com frequentes despertares noturnos, e uma dificuldade para começar a dormir, que é o que a gente chama de insônia de indução. Ela refere também uma urgência urinária e episódios de infecção urinária recorrentes. A última menstruação foi antes da esterectomia, que ela realizou aos 45 anos por endometriose profunda. Então, é uma paciente esterectomizada. Não tem problemas de saúde, não tem vícios, exceto por uma condição, uma enxaqueca sem aura, que ela refere. Exame físico normotensa, sobrepeso, exame de mamas sem alterações. Exame pélvico mostrou sinais de hipoestrogenismo, palidez, ressecamento, friabilidade vaginal, colo ausente, ela é esterectomizada. Então, de exames complementares da semana passada, né? Colesterol total normal, 150, HDL bom, 70, LDL de 100, glicemia de jejum 9,4 e mamografia 1 BIRADS 3. Então, revisando aí os pontos, 52 anos, fogachos típicos com despertares noturnos e queixas geniturinárias. De histórica, uma paciente esterectomizada por endometriose e de condição extra, e ela tem uma enxaqueca sem aura. Exames tudo ok. Tem uma mamografia com BIRADS 3. Então, vamos seguir aqueles 5 passos lá. Em relação às dificuldades que a gente encontra, que eu imagino, né, que eu consigo elencar aqui em relação a esse caso. Prescrever a terapia hormonal. Eita, que o bicho está sensível, viu? Prescrever a terapia hormonal em situações especiais, como, por exemplo, aqui eu falei de uma paciente com endometriose, que fez esterectomia por endometriose, que tem uma enxaqueca sem aura. Então, são situações que requerem um determinado cuidado, e às vezes a gente se assombra com isso e não quer nem prescrever nada, né? Na dúvida, prescreve nada, deixa a mulher sofrendo lá. E escolher também a via de administração e o esquema adequados, a depender das condições clínicas dessa mulher. Bom, quando eu quero passar, ele não passa, quando eu não quero, ele passa. Então, aqui é super legalzinho de criar um raciocínio. Vou falar sobre a prescrição da terapia hormonal em 4 etapas. Menina, eu não sabia que eu podia tirar. Melhorou. Então, seguindo aqui, 4 etapazinhas para a gente prescrever, propriamente dita, a terapia hormonal, né? Porque aqueles 5 passos que eu falei eram referentes à seleção de quem deve usar ou não. Quem passou lá nessa esteira aí de 5 passos, chega aqui para esse momento em que a gente vai selecionar qual é a terapia hormonal mais indicada. Primeiro ponto para a gente fazer isso é a escolha da via de administração. Então, a via transdérmica, ela se mostra mais segura, é uma via preferencial na grande maioria das pacientes. A gente só vai optar pela via oral caso a paciente tenha uma preferência pessoal ou por alguma questão de custo, né, de custo financeiro. Por quê? A gente só tem terapias combinadas com estrogênio e progesterona na forma oral. Na forma transdérmica, a não ser as formulações manipuladas, que não são as mais recomendadas, por não ter tanta segurança,
não ter tanta regulação, né, pelas agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, não ter tanto esse controle, então a indicação preferencial é de usar as formulações da indústria farmacêutica mesmo, e por isso que a gente deve preferir usar essas formulações, e na via transdérmica e da indústria farmacêutica a gente só tem terapias isoladas com estrogênio, a gente não tem estrogênio e progesterona num único composto, exceto no adesivo. No adesivo a gente encontra, só que a progesterona do adesivo não é uma progesterona natural, é um progestagênio, é uma progesterona sintética. Então, idealmente usar a via transdérmica, exceto se preferência da paciente por tomar comprimido ou se houver alguma questão de custo mesmo, ou no caso de um colesterol alterado, né? Que a via preferencial é oral mesmo. O segundo ponto é escolher o esquema dessa mulher. Então, existe a terapia hormonal isolada, em que a gente utiliza somente o estrogênio, ela é feita nas pacientes esterectomizadas, e existe a terapia hormonal combinada. Terapia hormonal combinada é aquela que contém os dois componentes, o estrogênio para tratamento das queixas de fogacho, de sintomas locais, né, justamente causados pelo hipoestrogenismo dessa falência ovariana, e existe a terapia, e existe a progesterona, que a gente utiliza com o único papel de fazer proteção endometrial. Até o presente momento, o que a gente utiliza a progesterona é para isso. Existem alguns estudos experimentais que mostram o papel da progesterona em indução do sono, né? Ela é um pouco mais relaxante, mais sedativa, esse papel sedativo dela talvez tenha alguma importância aí em questões do sono no climatério. Mas até o presente momento, a gente só tem o uso formal mesmo da progesterona com a intenção de prevenir o risco de câncer de endométrio, prevenir a hiperplasia endometrial. Dentro dessa terapia hormonal combinada, que usa o estrogênio e a progesterona, a gente tem esquemas que podem ser contínuos, que é quando a gente utiliza esses dois esteroides todos os dias, usa o estrogênio e progesterona todo santo dia. E existem os esquemas cíclicos, em que a gente utiliza o estrogênio todos os dias, porque é ele que trata os sintomas, e a progesterona, que é utilizada para a prevenção de câncer de endométrio, ela é utilizada de forma cíclica, sequencial, ou seja, a gente vai utilizar metade do mês, por exemplo, entre 10 e 14 dias do mês, e não sempre. Um dos critérios que a gente utiliza para escolher entre uma terapia hormonal cíclica e uma contínua é justamente ver a transição menopausal, a data da última menstruação. Então, se a gente estiver diante de uma transição menopausal precoce, dentro daquele primeiro ou segundo ano em que a gente tem uma irregularidade menstrual, a gente vai preferir esquema cíclico, porque ele vai levar a um sangramento programado. Já se a gente tem uma transição menopausal tardia, a mulher já está há 3 anos sem menstruar, a gente vai tender a preferir esquemas contínuos, que a gente vai dar progesterona e estrogênio todos os dias. Em relação ao terceiro pontinho aqui, essa terceira etapa, é a escolha do estrogênio. A gente usa o estrogênio natural, basicamente o estrogênio padrão da terapia hormonal. Então, 17 beta-estradiol ou valerato de estradiol são os nossos estrogênios aqui preferenciais. Isso é o que diferencia a terapia hormonal da contracepção, né? Na terapia hormonal, a gente utiliza estrogênios semelhantes aos estrogênios endógenos, produzidos pelos nossos ovários. Já na contracepção, a gente utiliza o etinilestradiol, que é um estrogênio sintético, é super potente, tem uma ligação forte com o receptor de estrogênio, mas em contrapartida, os efeitos dele, os riscos que ele traz à saúde cardiovascular, ao risco de aumento de pressão arterial, né, descontrole da pressão, ao risco de trombose, são bem maiores do que estrogênios naturais. E, por fim, a escolha do progestagênio, né? Progestagênio é um termo que a gente utiliza para as progesteronas que são sintéticas, que são fabricadas em laboratório. Quando a gente utiliza o termo progesterona, a gente está se referindo à progesterona natural mesmo, aquela que é idêntica em fórmula química e estrutural à nossa progesterona endógena. E quando a gente usa a progesterona, a gente tem um efeito desejado dela, que é de conversão de um endométrio
proliferativo para um endométrio secretor. Esse é o papel dela, proteger a hiperplasia endometrial. Quando a gente utiliza um progestagênio, a gente vai estar expondo essa mulher a alguns efeitos metabólicos dessas progesteronas sintéticas. Por quê? Esses progestagênios, eles têm uma origem química, às vezes, semelhante a um androgênio ou semelhante à espironolactona, né? São descendentes da espironolactona. Então, a depender da descendência, vamos dizer assim, dessas progestagênios, a gente vai ter efeitos metabólicos. Vou citar um exemplo do levonorgestrel. É um progestagênio de perfil androgênico. Então, eu posso ter um pouquinho de desregulação da pressão arterial, eu posso encontrar efeitos na libido, talvez positivos, mas em compensação, eu posso apresentar acne, oleosidade. Então, preferencialmente aqui na terapia hormonal, a máxima é de prescrever progesterona natural micronizada ou um progestagênio mais neutro, que é o que a gente encontra na dihidrogesterona, que em nome comercial a gente tem a fórmula do Dufaston. Então, é o que a gente tem que filtrar aqui de fundamental. Seguindo, então, depois passar por essas 4 etapas, a gente vai rever o caso. Então, quais são as indicações dessa mulher? Da Ana, a gente tem os sintomas vasomotores e geniturinários, então ela tem 2 indicações formais. Ela não tinha nenhuma contraindicação, né? A endometriose não é uma contraindicação, e também a enxaqueca sem aura não é uma contraindicação, além de que o BIRADS-3, o achado de BIRADS-3 na mamografia, também não constitui uma contraindicação, porque o BIRADS-3 é uma lesão com baixo risco de malignidade e que ela deve ser repetida dali a 6 meses. Então, a gente pode prescrever, sim, a terapia hormonal nessas mulheres. A enxaqueca e a endometriose, como configuram situações especiais, a gente tem que se atentar para a escolha de determinado esquema. Como é uma paciente esterectomizada, mas o motivo da esterectomia dela foi endometriose, a recomendação é de se utilizar um esquema combinado, em que eu vou ter estrogênio e progesterona. E devido à presença de enxaqueca, ao relato de enxaqueca, sem aura, no caso aqui, também se fosse com aura, não era contraindicação, a gente vai preferir esquemas contínuos para diminuir a oscilação hormonal, que pode ser um dos gatilhos para as crises de enxaqueca dessa mulher. Então, a gente vai utilizar a história clínica dela, muitas vezes, não como contraindicação, mas alguns pontos dela vão fazer com que a gente faça determinadas escolhas na terapia dela. E quanto à janela de oportunidade, é uma mulher de 52 anos, com a última menstruação há 7 anos. É uma pena que ela teve a última menstruação há 7 anos, mas a gente tem que lembrar que isso não significa que foi a menopausa dela. A DUM é há 7 anos porque ela tirou o útero, ela fez uma histerectomia e não uma ooforectomia. Nessas mulheres que fazem histerectomia por N motivos, a gente acaba perdendo a data exata dela. Deixa eu só colocar para... A gente perde a data fiel dela de ter feito, de ter entrado na menopausa, mas isso não significa de modo algum que ela teve a menopausa. A histerectomia tira para a gente o útero e tira o parâmetro de menstruação, mas a menopausa cirúrgica, a gente só pode utilizar esse termo quando a gente submete essa paciente a uma ooforectomia, se a gente retira os ovários, né? Porque a menopausa, ela fala sobre função de ovários, embora o nosso parâmetro clínico seja menstrual, tá? Então, nesses casos de histerectomia, eu costumo escrever em prontuário que a DUM, ou a DUM ou a retirada dos ovários, né? DUM por histerectomia, em tal ano, menopausa indeterminada, mas início de sintomas há X meses. Então, se essa mulher fez a histerectomia com 45, hoje está com 52, mas iniciou sintomas climatéricos com 51 anos, então eu assumo que ela teve menopausa aos 51. Obviamente, eu não vou ter uma menopausa precisa, porque na prática
eu perdi lá o parâmetro com a retirada do útero. Em relação aos exames complementares, estão super atualizados os exames dessa paciente e para não confundir, né, o BRADS3 ele não é uma contraindicação, o que a gente precisa, na verdade, é de solicitar uma nova mamografia em 6 meses. Então, ficou claro aí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? Que eu respondo assim que a gente terminar. E partindo para o nosso caso clínico 3 de Ângela, é uma paciente de 38 anos, que ela não menstrua há 2 anos. Eu vou dar 30 segundinhos para eu colocar para carregar aqui, para a gente não ter problema. Um segundo. Então, é uma paciente de 38 anos que não menstrua há 2 anos, desde que ela parou o anticoncepcional para engravidar. E além da parada da menstruação, ela notou uma maior labilidade emocional, dor pélvica todo mês, como se a menstruação fosse descer. Ela refere que a sua mãe teve menopausa aos 35 anos de idade. Então, a mãe também teve uma menopausa precoce. Teve um episódio de trombose durante um voo para a China, aos 32 anos. É uma paciente secundigesta, secundípara, teve 2 cesáreas. Exame tudo normal. Uma paciente normotensa, sobrepeso, exame de mamas e pélvico normal. Fez FSH, fez o FSH alto, né, de 60, estradiol de 15, perfil lipídico bom, os triglicérides aí um pouquinho tocados, né, 250, glicemia de jejum ok, glicado ok, mamografia, ultrassom de mamas BRADS 2. Então, pontuando algumas coisas desse caso. É uma paciente com insuficiência ovariana prematura ou primária, né, tem 38 anos. Às vezes essa menopausa dela foi até antes, né? Ela usava anticoncepcional. Às vezes o uso longo aí de anticoncepcional. Na verdade, o anticoncepcional serve como uma terapia hormonal, porque esse etinil e estradiol, se era uma pílula combinada, e ela muito provavelmente não teve sintoma algum utilizando etinil e estradiol. Ela só vai passar a ter sintomas justamente quando ela suspende o anticoncepcional, e aí ela viu que ficou 2 anos sem menstruar. Então, algumas dificuldades que a gente pode ter nesse casinho aqui. Quando eu devo solicitar um perfil hormonal, isso é uma queixa comum, né? Pedir FSH, estradiol, quais são as pacientes que têm indicação, em que caso a gente deve prescrever? Como eu tenho que interpretar essa janela de oportunidade de modo adequado? Eu vou pontuar para vocês, janela de oportunidade, ela tem a ver com o risco cardiovascular, mas ela fala sobre o início da terapia hormonal e não sobre o tempo de duração. Essa resposta de tempo de uso da terapia hormonal, nas pacientes com insuficiência ovariana primária, o que a gente tem é utilizar a terapia, a reposição hormonal, até a idade média em que essas mulheres entram na menopausa. Então, por volta dos 50 anos de idade, ela vai utilizar. Então, ela vai utilizar aí 12 anos no mínimo, já que ela está com 38 anos. Isso não significa que ela passou da janela, utilizar 12 anos, tá? Quando a gente fala em janela de oportunidade, a gente está falando em relação ao início, à instituição da terapia. A duração de uso, a gente não tem uma resposta precisa. A gente tem essa resposta para as pacientes com IOP, que é utilizar no mínimo até os 50. Mas, além disso, a gente deve, na verdade, anualmente, estratificar essa paciente, ver os riscos, né, o surgimento de novas condições de saúde, a descompensação de condições pregressas, né, o surgimento de algum evento adverso, de infarto, de AVC, e isso vai constituir uma contraindicação. Enquanto não surgir nenhum fator desse, a gente pode renovar essa prescrição de terapia hormonal com ela, até uma média de idade de 60 a 65 anos, mas isso a gente não tem um ponto limite, assim, depois de 65 ninguém usa mais. É um bom senso, a maioria dos serviços no Brasil não utiliza além dos 65 anos. Na Unifesp, particularmente, se mantinha por volta dos 60 mesmo. E o outro ponto é interpretar risco trombótico. Essa mulher teve um evento de trombose que ocorreu num momento aí de
de viagem longa, né, de estase com um componente importante de ficar sentada por muito tempo. E ela teve até 2 gestações. Nessas 2 gestações, no puerpério, que são condições que aumentam o risco de trombose, ela não teve trombose. Então, primeira dúvida aqui, quando eu devo solicitar o FSH? Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, é um marcador laboratorial de falência ovariana. É o marcador mais utilizado, que a gente usa com mais segurança. A gente não deve solicitar rotineiramente FSH para mulheres, inclusive o FSH não é utilizado como preditor de menopausa. Então, vou solicitar com 37, vou solicitar com 38, todo ano eu vou pedir para ver mais ou menos a idade que ela vai entrar em menopausa. Não é uma conduta adequada, é um exame de diagnóstico para a gente, ou de investigação de menopausa precoce. Então, a gente vai solicitá-lo diante de uma insuficiência ovariana primária, né, seja um diagnóstico diferencial de uma amenorreia secundária, ou a gente vai solicitar quando a gente achar que aquele fogacho, que ela tem sintoma climatérico não muito clássico, é uma onda de calor estranha, não está muito claro para mim que essa mulher está realmente na menopausa. E às vezes ela é jovem ainda, tem 42, 43, eu não acredito ainda que ela esteja na menopausa. Então, diante de dúvida diagnóstica, eu estou autorizada a solicitar o FSH. E para a suspeita de insuficiência ovariana primária. São as 2 principais condições. Então, finalizando esse caso, a gente vai pontuar os passos aqui. Selecionar se essa candidata deve usar terapia hormonal. Indicação. Tem indicação, ela tem insuficiência ovariana primária, menopausa com 38 anos, confirmada por FSH. Para fazer o diagnóstico bonitinho, a gente teria que repetir com pelo menos aí 4 semanas para selar o diagnóstico. Ela não tem contraindicação formal ao uso de terapia transdérmica, mas o episódio de trombose venosa dela contraindica o uso da via oral. Então, se a gente for prescrever alguma coisa para ela, vai ser por via transdérmica. Então, isso é um ponto muito comum, né? Paciente com passado de TVP, a gente já contraindica de cara, mas não, a gente tem autorização de fazer uso de via transdérmica para elas. Em relação à janela de oportunidade, uma paciente de 38 anos e teve a última menstruação há 2 anos, né? Tudo bem que era uma menstruação por privação aí, por uso de pílula, mas é o parâmetro que a gente tem de sangramento dela. Então, ela está dentro da janela, né? Ela tem menos de 60 anos e menos de 10 anos da última menopausa. Lembrando que ela deve usar até a idade média, que ela vai entrar na menopausa, que deveria ter entrado na menopausa, que seria por volta dos 50, e que usar mais de 12 anos, mais de 10 anos não constitui janela de oportunidade. Janela de oportunidade é para início da terapia hormonal. Em relação a exames complementares, eles estão atualizados e o rastreio de mama, indicado para a idade que ela deveria ter feito, era o exame clínico. Nem havia necessidade dela fazer mamografia ou ultrassom de mama. Essa paciente poderia ter feito apenas o exame clínico. Então, para finalizar, falei 3 casos. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Queria pontuar essas coisinhas de como selecionar as candidatas, como indicar a terapia hormonal, o que a gente tem que prestar atenção, não considerar algumas contraindicações, algumas situações especiais como contraindicações absolutas, para que a gente não prive as mulheres dos benefícios da terapia hormonal, quando elas de fato podem usar, unicamente porque a gente tem medo. Lembrando que o colega angiologista, cardiologista, ele é especialista da área dele. E o especialista em prescrição, em climatério, prescrição de terapia hormonal, devem ser nós, ginecologistas, médicos de família. A gente é que tem que ter a autonomia e o conhecimento suficiente para prescrever essa terapia hormonal. Então, às vezes eu pego muito colega que simplesmente, eu não aconselho que ela utilize. Ou às vezes é um oncologista da mama, não quer de jeito nenhum que a paciente use terapia tópica, vaginal, e ela fica com muitos sintomas. A gente tenta com hidratante, tenta laser, e a gente sabe que a terapia tópica é muito eficaz. Então, acho que a gente tem que se apropriar da nossa especialidade, do nosso conhecimento,
e a gente se aprofunda nele e tem uma troca legal com os outros colegas, para que a gente realmente possa prescrever naquelas que podem usar com segurança, e a gente não prive elas desses benefícios. Então, trazendo essa mensagem, essa frase que eu gosto muito, que é do Exupéry, é o autor do Pequeno Príncipe. Essa é uma frase de um outro livro dele chamado Cidadela, que ele traz assim: você não encontrará a paz se não mudar as coisas, se não se transformar no veículo, no caminho e na ação. Eu procuro, com esse curso de climatério na prática, ser realmente um veículo, um caminho e uma ação para transformar o conhecimento de climatério na nossa população médica do Brasil, né? Estou sendo ousada, mas eu realmente almejo isso, porque eu gostaria de ter tido alguém que me indicasse os caminhos, né? Eu tive que dar uma angariada em várias fontes. Eu sei que climatério não é tão simples assim, né? Quando a gente se volta para hormônio, não é algo que a gente veja na residência médica, a gente não tem tanto ambulatório de ginecologias específicos na maioria dos serviços do Brasil, então acaba sendo um tema que a gente não tem uma fonte única, são fontes espalhadas, a gente não tem uma referência, a gente tem sim uma sociedade muito bacana, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, e se vocês forem atrás, vocês vão encontrar muito material legal. Tem o Instagram do Sobrac, também o site deles, então basicamente a nossa única referência aqui no Brasil, mas no mais nós temos o Sperof, que é um compêndio enorme em inglês. Eu sempre, toda vez eu perguntava, alguém dizia, não, é Sperof, é Sperof. Eu realmente me debrucei, o cara é bom mesmo, vocês vão ver que... Eu entendo que o tempo é curto, né? É difícil de ler o Sperof, mas se vocês forem escolher uma área e quiserem ginecoendócrino e climatério, poxa, o autor, ele é excepcional. E realmente não é uma leitura chata, assim. Eu sei que é um livro enorme, mas não sei, quem tem vai ter esse tempo, né? Como eu escolhi unicamente climatério, eu encontrei prazer em ler o Speroff. E eu queria mostrar para vocês um videozinho aqui sobre o evento que eu vou promover na semana que vem, que se chama Clímax da Meia-Idade. Foi uma ideia que eu tive depois de pensar sobre um motivo que me levou a querer climatério. Então, eu sempre quis fazer endocrinologia na faculdade, e aí nas últimas lá, eu fiz alguns partos e gostei de obstetrícia, achei dinâmico, acabei querendo fazer GO. Depois eu vi, poxa, GO, a obstetrícia, a qualidade de vida não é boa. Fui me chegando na ginecologia e eu, cara, vou ter que encontrar alguma coisa aqui, porque eu tenho uma base de clínica, né? Era o que eu queria desde o começo. E aí eu encontrei no climatério a oportunidade de unir as duas coisas que eu gosto, né? A ginecologia e a endocrinologia. E, além disso, o meu gosto por ensino. Isso despertou em mim depois de dar algumas aulas na residência. E aí, depois, onde eu fiz residência, quando eu estava no meu R4, me chamou para fazer umas aulas sobre climatério. E aí, essa vontade voltou à tona em mim. Eu gostava de fazer umas apresentações já na escola, então eu acho que eu consigo unir as áreas de conhecimento que eu gosto, que são ginecologia e endócrino, consigo levar o meu gosto por ensinar, por passar adiante, e usando esse ensino, eu consigo alcançar muito mais mulheres, né? As mulheres que eu não quero que deixem de usar terapia hormonal por incompetência do médico, do meu colega médico. Eu quero, através do ensino de outros colegas, que eu chegue a muito mais mulheres, que eu sei que é isso que eu vou poder alcançar através do que vocês aprenderem comigo, do máximo que eu puder extrair para dar para vocês. Eu vou mostrar só um teaserzinho aqui, que é a chamada para a imersão, que a gente vai fazer na semana que vem, nos dias 15, 16 e 17 de março, no mesmo horário. 8h30.
Eu acho que vocês não estão vendo, né? Agora que eu descobri. Eu vou mostrar de novo. Entendi. Vou mostrar de novo, porque eu mudei a tela e não... Hum, agora foi. É isso, gente. É um evento, a gente chama de clímax da meia-idade. Oh, meu Deus, essa Siri que só fala em atingir um clímax. Você pode alterar o seu nome no e contatos. A minha Siri Ou, é se quiser fogosa. que eu te chame por outro nome, basta dizer muda meu apelido. Muda não, meu apelido não. Não tô sabendo. Ah, minha santa. Então, é com muito carinho que eu anuncio o meu evento, que é um evento de imersão em terapia de reposição hormonal. Vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de março. Às 20h30, vai ser no YouTube, eu vou divulgar bonitinho tudo lá no Instagram. Eu ficarei muito feliz com a presença de vocês. Eu vou, sim, estou lançando, né, um curso de climatério na prática, mas a imersão é gratuita. Vai ser online, vai ser aberta, não vai ter restrição de participantes, então todos vão poder assistir e vocês vão aprender muito. Cada dia eu vou fazer uma progressão diferente. Então, no primeiro dia a gente vai ver as bases do climatério, os conceitos principais que a gente deve ter, as principais queixas. No segundo dia a gente vai destrinchar aí esses 5 passos para selecionar as candidatas à terapia hormonal e no terceiro dia eu vou dar alguns embasamentos para saber mexer mesmo com o hormônio, entender qual tipo de estrogênio, qual é o tipo de progesterona que a gente deve prescrever. E tudo isso vai acontecer lá no YouTube. Quem puder participar, eu vou ficar extremamente feliz. Eu tenho certeza que vai ser super proveitoso. Vocês vão poder utilizar no consultório no dia seguinte. Eu acho que só essa aula aqui já desperta alguns links aí para vocês nas consultas que vocês vão atender nessa semana e na próxima. Então, e a imersão vai ser mais clara ainda. Então, eu vejo vocês. Muito obrigada pela participação de hoje. Eu vou só dar uma olhadinha se vocês têm dúvidas aqui no chat. O vídeo não apareceu, foi? Eu vou colocar no Instagram o vídeo, de qualquer forma, tá? Eu expus 2 vezes, porque eu acho que a primeira não apareceu mesmo, não. Obrigada, Fernanda. Deixa eu ver, tirar as dúvidas aqui, tá bom? Via oral vai ser metabolizada pelo fígado e gera metabólito. Seria ideal? Estrogênio não há risco de câncer? Sim, estrogênio traz um risco de câncer para aqueles cânceres que são hormônio dependentes, né? Obviamente não seriam todos, mas o câncer não seriam todos de mama que têm receptor hormonal positivo. Mas a gente contraindica em qualquer mulher que tenha história pessoal de câncer de mama, a gente não utiliza terapia hormonal, nem utiliza estrogênio, nem utiliza progesterona, independente de ser hormônio positivo, receptor positivo ou não, tá? A gente não utiliza. A via oral, sim, ela tem aquela primeira passagem hepática, a gente acaba perdendo um pouco do estrogênio que a gente queria administrar, por isso que a via transdérmica, ela é preferencial na maioria dos casos, tá? Porque, além da gente gerar níveis de estrogênio mais estáveis, níveis séricos mais estáveis, a gente tem uma maior porção biodisponível, porque a gente não tem essa perda de absorção no intestino, não tem a perda da passagem hepática, e a gente não vai ter os problemas que a passagem hepática ocasiona, que é, por exemplo, interferência no
nos níveis de triglicerídeos, interferência nas globulinas carreadoras de tiroxina, por exemplo, na globulina carreadora de hormônios sexuais, nos próprios níveis de pressão arterial. Então, a via oral, ela acarreta todos esses percalços. Deixa eu baixar aqui. Tenho que fazer ressonância magnética de pelve de paciente com IOP antes de fechar o diagnóstico? Ou só se o quadro clínico? Não. Isa, a ressonância não é um exame obrigatório em insuficiência ovariana primária. No curso, a gente vai ter, eu chamei um colega que faz reprodução humana e IOP é uma coisa que ele atende bem, então ele vai dar uma aula só falando quais são os exames indicados, e não há indicação, né? Essa paciente, ela vai apresentar um FSH alto, a gente vai repetir 2 FSH e vai dar o diagnóstico. Inclusive, o cariótipo mesmo, ele não é indicado em todas as pacientes, tá? É unicamente naquelas pacientes abaixo de 35 anos, é o mais recomendado. E eu acho que ressonância, você está pensando se fosse um FSH baixo, quando a gente suspeita de uma amenorreia de causa central. Aí sim a gente pensa em fazer um exame de imagem central para ver se há algum tumor de hipófise, ou algum tumor central que está prejudicando a produção das gonadotrofinas. Na IOP a gente tem um FSH alto, então a gente pensa em falência dos ovários, o problema está lá nos ovários. Eu não sei se você está falando ressonância de pelve, mas independente, se é de célula túrcica ou turca, né, ou de pelve, não há indicação. Gostaria de saber sobre o tempo de tratamento hormonal. Então, Viviane, a gente não tem essa resposta ainda na literatura de um tempo limite. A gente vai reavaliar cada consulta, a gente fala, vai usar até quando? Até a próxima consulta, porque a gente vai reavaliar de novo seus fatores de risco, a compensação das suas comorbidades, o surgimento de algum evento adverso. E tudo isso vai fazer com que a gente opte por continuar usando ou não. Uma média de idade, assim, de referência 60, 65. Sim, paciente Isabela, CS. Acho que é o nome do paciente, né? CS, 50 anos, insuficiência venosa periférica com úlcera aberto, só com uma tomografia tocada, sem demais comorbidades, com fogachos frequentes e de 1 a 11 meses. Pode fazer por via transdérmica? Então, pode fazer por via transdérmica, sim. Mas eu acredito, eu imaginando que é um quadro agudo, eu não faria ainda nesse momento. Já que é uma menopausa precoce, o que eu faria? Passaria uma terapia não hormonal para segurar até fazer, né, o fechamento dessa úlcera e tudinho. Não utilizaria nesse momento agudo. Mas sim, né, se ter trombose venosa profunda não é contraindicação. No caso, não é uma trombose, né? É uma úlcera por uma insuficiência venosa. Então, eu faria depois de resolvido esse quadro aí mais agudo. Esse CT é colesterol total, né? Eu pensei que era tomografia, que é um dos parâmetros para ver risco cardiovascular, uma tomografia de carótida, né? Que mede a túnica íntima. Mas eu acho que colesterol tocado. Então, ela tem uma úlcera por insuficiência venosa. Agora, esse C6, eu não sei o que é esse C6, não. Depois você me fala, Isabela. Me ensina também. E um colesterol tocado, pronto, ela não tem uma contraindicação formal à terapia hormonal. Passando para Ana Luísa. Atendi uma paciente hoje que foi em uma médica integrativa e passou para ela estradiol 5 miligramas e estriol 3 miligramas. Ela já estava marcada para retorno comigo para avaliar a TH, mas exames estavam atrasados. Tem 2 anos de menopausa e não tem contraindicações. Eu suspendi e passei 1 miligrama. Gente, essa mulher estava passando uma dose muito alta, tá? A dose convencional em pacientes aí nos seus 50 anos, na idade normal, é de 1 miligrama, tá? 2 a 4 miligramas, a gente pode considerar essa dose um pouco mais alta em pacientes com insuficiência ovariana prematura, abaixo dos 40 anos.
você não falou a idade da paciente, mas um estradiol de 5 a gente não prescreve, né? E só de ser de 5 eu já sei que não tem nenhuma formulação na indústria farmacêutica. Então, com certeza foi uma medicação manipulada. As grandes sociedades médicas não aconselham o uso de formulações manipuladas, só se realmente você quer passar alguma coisa que a paciente não tolerou a dose de 1, nem a de 1,5, e assim, só a de 2,5, só se for uma coisa bem específica, mas assim, não há recomendação de uso de doses de 5 miligramas. A gente tem fórmulas da indústria de 1 e de 2. Para passar de 4, a gente tem que passar 2 comprimidos, por exemplo. Outra dúvida, se não melhora a queixa de libido e melhoramos outros fatores que podem influenciar, você passa? Sim, a testosterona transdérmica, a única indicação formal que a gente tem dela é para uso no desejo sexual hipoativo da pós-menopausa. Então, está indicado sim, mas lembrando, quem usa testosterona tem que estar estrogenizada, porque o estrogênio faz com que a gente tenha receptor para testosterona também. Então, não passe testogel se a mulher não está usando uma terapia hormonal. Você passa estrogênio, progesterona se tiver útero e a testosterona. A gente não tem, então, não tem nenhum laboratório com uma fórmula de testosterona, mas a gente tem autorização para mandar manipular, já que a gente não tem outra apresentação disponível em farmácias. Outra coisa desse caso do estradiol, passou também progesterona e ela é esterectomizada. Não precisa. Gente, o pessoal passa cada absurdo que quem estuda fica até, poxa, será que é eu que não estou atualizada? Mas não, gente, progesterona, tudo bem, pode ser que daqui a 5, 10 anos descubram que a progesterona é ótima para melhorar a insônia e é protetora de câncer de mama e tal. O que a gente tem hoje de evidência a gente usa progesterona para proteção endometrial. Se a mulher não tem útero, a gente não prescreve, tá? As coisas podem evoluir, mas a gente não é cientista. Se você não está fazendo um ensaio clínico com esse objetivo, não tem por que você estar prescrevendo usando seus pacientes de cobaia de coisa que ainda não tem evidência científica, tá certo? Aí depois veio o pessoal que não conseguiu ver o vídeo. Muito obrigada. Pelve não, de encéfalo mesmo, por risco daquele pseudotumor. Certo, eu achei que você estava falando cerebral mesmo, mas não tem indicação não, viu, Isa, de rotina, não se pede não. As aulas da imersão, qual relação ideal progesterona e estradiol? Tá, então, para 1 miligrama de estradiol, a gente passa 100 miligramas de uma progesterona micronizada. A gente vai passar uma dose dobrada, por exemplo, de 200 miligramas de progesterona, caso a gente utilize um esquema cíclico, né? Em esquemas cíclicos, nós usamos dose dobrada, usa dose de 200. Em esquemas contínuos, a gente usa a dose pela metade, de 100. As aulas da imersão vão ficar disponíveis? Isso é uma coisa que eu ainda vou decidir, mas provavelmente sim, serão no YouTube. E informações do curso vai ser justamente na imersão. Outra dúvida, se progesterona oral, você pode fazer uso dela contínua com gel de estradiol, ou somente naqueles 10 dias somente? Respondi, né? Progesterona tem esquema contínuo, tem esquemas cíclicos. Isso, nos esquemas contínuos, a gente usa progesterona de 100 diariamente. Nos esquemas cíclicos, utilizamos progesterona de 200 por 10 a 14 dias do mês. Exatamente isso, a gente dobra a dose para esquemas cíclicos. Ana Luísa, é Ana Luísa de BH? Ou... não sei. Ei, tudo bom? Que bom que você está aqui. Um beijo. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Ô, mulher, tu é demais. Obrigada, pessoal, de verdade. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu faço assim, eu tenho um prazer quase
não vou dizer que é sexual, né, gente? Também não é clímax o nome, mas não tem orgasmo. Mas, assim, é um prazer imenso de, de dar aula, velho, e de climatério é uma coisa. Eu pedia tanto a Deus para eu gostar muito de uma coisa e graças a Deus chegou, eu consegui encontrar. Eu espero que vocês encontrem também essa grande coisa que vocês gostam e ou que eu desperte em vocês esse prazer em climatério, porque só para vocês, só uma coisa assim de 30 segundos. Essa semana eu atendi um retorno de uma paciente que perdeu dois, eu atendi até com uma residente, ela veio assistir segunda-feira, acho que ela não está aqui hoje, não. Essa paciente perdeu os dois filhos na pandemia, com menos de um mês. Ela perdeu uma filha de 35 anos, um filho de 37, se eu não me engano, e aí, com menos de um mês, perdeu os dois filhos. E, bom, ela estava péssima na primeira consulta, eu atendi ela no final do ano passado. E ela falando, né, além de todas as queixas de menopausa, tinha a perda dos filhos. Ela perdeu, acho que foi em outubro, setembro. Ela voltou, atendi segunda-feira ela com a residente, a mulher estava resplandecente, né? Eu, gente, que bom, né? E eu vi lá que eu tinha escrito que ela tinha perdido dois filhos e tal. Aí eu perguntei, aí, você tá tão bem e tudo? Tá de namorado novo? Perguntar um bocado de coisa boa que podia ter acontecido na vida dela. Ela disse, doutora, foi esse hormônio. E eu fiquei, meu Deus, assim, às vezes até eu me surpreendo com o impacto da terapia hormonal no humor da pessoa mesmo, na qualidade de vida, porque a mulher tinha perdido dois filhos e a terapia hormonal foi capaz de levantar de alguma forma. Então, assim, não subestimem o poder de um estrogênio bem prescrito, que eu acho que vocês vão se deparar com muitas histórias de vida legal. E eu acho que eu posso ajudar vocês a ajudarem mais mulheres também, viu? Então, vejo vocês na imersão. Quem puder compartilhar, tirar uma fotinha da aula comigo, ou postar o teaser para os colegas, eu agradeço demais, demais mesmo. Eu agradeço só por vocês estarem aqui, viu? A gente se vê. Qualquer coisa, vocês falem lá no Instagram. No chat, no WhatsApp, a gente abre o grupo para quem quiser fazer ainda alguma pergunta relacionada à aula. Depois a gente fecha para as informações da imersão, tá bom? Um beijão, gente. Boa noite, até mais.